Olá, gente querida, eu sou o professor Bussunda e esse é o canal Enem 365 e hoje eu vim trazer para você 5 dicas preciosas, fundamentais para você se organizar e poder estudar durante a quarentena. Vem! E a gente vai começar o vídeo já te lançando a braba. Como a gente não valoriza o colégio ou o cursinho no sentido da organização, porque os caras organizam nossa vida. É só chegar lá, tá tudo certinho, tal horário, tal aula, tal coisa, tal material a ser estudado. E quando a gente se pega numa quarentena, a gente se perde. Mas hoje, justamente, eu vim e preparei esse vídeo para a gente se organizar em casa enquanto está enclausurado, enquanto está em isolamento. E hoje eu separei 5 dicas específicas para você, mas eu queria convidar você, se já vai se preparar para o Enem, está se preparando para o Enem, que se inscreva no nosso canal, já assine as notificações para receber nossas dicas de organização, de estudo, nossas lives, nossas ideias para você se preparar para o Enem. E a nossa dica de número 1 é o planejamento de estudo. Moçada, parece que eu estou chovendo no molhado, é uma coisa muito óbvia, a gente tem que se planejar, mas às vezes a gente não está preparado, como eu disse para vocês, longe de uma escola ou longe de um cursinho. Então a primeira coisa que a gente precisa é planilhar os nossos estudos. Se você é daquele mais analógico, vale inclusive colocar o papelzinho na parede ali com os horários de estudo e tudo mais. Senão você pode usar um Excel ou você pode usar alguns aplicativos. Tipo, eu pesquisei alguns aplicativos, eu encontrei esse bem legalzinho, o School. É um aplicativo simples, você pode baixar tanto na loja do Android quanto do iOS, tranquilo. Ou tem vários outros aplicativos aí que podem ajudar você. Mas o fundamental é, organiza isso. Principalmente, gente, porque a gente precisa estudar de tudo um pouco e não só aquilo que a gente gosta. A gente tem que planilhar os nossos estudos, a gente tem que distribuir e equilibrar esses estudos. Por exemplo, a gente tem que saber que o Enem tem 5 áreas e que a gente precisa equilibrar os estudos nessas 5 áreas aí. Para um estudo equilibrado seria interessante a gente pegar de segunda a sexta e cada dia, por exemplo, estudar uma única área. Mas ao mesmo tempo, para não ficar maçante, também a gente pode distribuir essas áreas no mesmo dia e ir estudando de tudo um pouco. Aí você coloca lá para estudar, por exemplo, matemática no início da manhã de segunda-feira, redação para o final da manhã, no início da tarde você estuda história, no final da tarde você estuda português e assim por diante. Mas lembra sempre das áreas. Porque, por exemplo, se você curte muito história, não adianta você estudar história e deixar de lado matemática. Aliás, não adianta nem equilibrar a história com matemática. Matemática corresponde a mais ou menos 20% da nota do Enem e história, junto com geografia, com filosofia e sociologia, correspondem a outros 20%. E também nesse planejamento de estudo você nunca pode esquecer da redação, porque tem muita gente que trata a redação com certo desdém e ela também representa 20%. Ela é a 5ª prova do Enem. A gente tem matemática, linguagens, humanas, natureza e redação. A nossa dica 2 é: se isole, mas não muito. É fundamental que a gente tenha um cantinho do estudo, um lugar da casa que pode ser uma mesinha no próprio quarto ou em alguma outra área da casa que você se dedique ao estudo. Não vale estudar na cama com a TV ligada. Você precisa daquele momento dentro do seu planejamento, do horário que você estipulou, só para estudar, no lugar reservado só para estudar. É importante que a gente esqueça de quem a gente não quer esquecer, do celular, do smartphone, das redes sociais. Inclusive tem gente que consegue se disciplinar para deixar o celular no silencioso ou até mesmo desligado nas horas planejadas de estudo. Mas tem gente que usa como desculpa que pode ser que o pai ou a mãe precisem ligar e deixa o celular ligado e nem no silencioso.
E tem gente que precisa mesmo deixar o celular ligado para alguma emergência, para alguma coisa. Por isso eu sugiro alguns aplicativos e pesquisei e achei esse aqui que eu achei bem bacaninha, o AppBlock. Você seleciona os aplicativos que quer bloquear na hora que você julga conveniente. Então, por exemplo, nas horas que você colocou para o planejamento de estudo, você vai lá e bloqueia o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e por aí vai. E pode deixar o telefone funcionando para um caso de emergência. A dica de número 3 é estude com música, que é uma dica bastante controversa porque alguns estudos apontam que a música atrapalha para os estudos. Entretanto, são dicas para a quarentena. E a gente sabe que tem muita gente que está em casa, mas está a mãe, está o pai, está o irmãozinho. O pai está lá no pátio jogando bola com o irmãozinho. A mãe está no celular na sala conversando com alguém e isso te atrapalha. Então, portanto, a gente sugere a música como uma forma de concentração. E sim, moçada, existem alguns estudos que indicam que a música pode ser um bom componente, um bom auxiliar para os estudos. Há poucos anos atrás, uma organização britânica, a MindLab, ela chegou à conclusão em seus estudos que alguns tipos de música ajudam para a fixação do conhecimento e para a memorização. Um outro estudo da Universidade Francesa de Caen indica que as pessoas que escutam música clássica enquanto estudam matemática têm até 12% a mais de desempenho favorável em relação aos que não escutam música clássica. Eu espero que você tenha compreendido que não é para você escutar aquele modão sertanejo de sofrência, nem aquele funk batidão que você escuta no dia a dia e ficar cantando junto. Isso não ajuda. Agora, se você colocar música clássica, colocar uma música instrumental de repente, ou até aqueles sons da natureza para estudar que a gente encontra no YouTube, isso vai te facilitar a vida. O que não existe, gente, é uma fórmula pré-determinada para isso. Por isso, eu sugiro que você fique experimentando sons e músicas diferentes e um vai te auxiliar sim, principalmente para você esquecer esse contexto exterior da mãe, do pai, do irmãozinho ou de alguém fazendo barulho em casa. A nossa quarta dica é: peça ajuda. E por isso que a dica 2 era se isole, mas nem tanto, porque a gente tem que ter alguns momentos de interação social, principalmente pelas redes sociais. Você pode até colocar no planejamento dos estudos, que em algum momento você pode usar o WhatsApp ou alguma outra rede para tirar dúvida com os colegas. Não vale estar estudando, ficou com uma dúvida, manda um WhatsApp e fica esperando os colegas te responder. Não, tem muita gente que se organiza em grupos de WhatsApp, Telegram, o que for, com os colegas e trocam dúvidas, trocam informações sobre os estudos. A gente tem que usar essas redes porque a gente em casa sozinho fica com algumas dúvidas eventualmente. Vale muito a pena também recorrer aos professores, e muito professor está respondendo, tirando dúvidas online nessa época. E até vale fazer uma reunião via Zoom, por exemplo, para discutir e debater temas de redação. Isso é muito interessante, desde que colocado dentro do plano de estudos e que não sirva como um distrator para você estudar. E a nossa quinta e última dica para hoje é: se alimente, beba água, faça exercícios, tenha entretenimento, blá blá blá. Que é o famoso chover no molhado, todo mundo te diz que não pode só estudar, etc, etc, mas eu tenho que reafirmar, porque, moçada, a gente não pode ficar todo o tempo só querendo estudar, isso causa ansiedade e isso diminui a absorção do conhecimento. Não sei se vocês já se ligaram que as aulas escolares, em média, têm de 45 a 50 minutos, porque tem uma lógica nisso. É um tempo de absorção de conhecimento, é um tempo de fixação de conhecimento que a gente consegue atingir um certo limite e tem que dar uma quebrada. Ficar sentado 2 ou 3 horas direto tentando decorar aquela fórmula ou aquela linha do tempo ou coisa assim, só atrapalha. Então o ideal é que você fique ali cada hora, uns 45 ou 50 minutos estudando, fazendo exercícios de matemática, de história, de física, do que for,
mas que depois você saia dar uma voltinha, pratique exercícios ou coisa assim. E antes que você reclama que não tem como sair para a rua ou que a academia está fechada, eu já separei aqui e coloquei na descrição do vídeo um link para você poder fazer exercícios em casa. Dá para fazer exercício físico até com cabo de vassoura. Como a hidratação é importante, moçada, e a gente não quer que tomar um copo d'água vire uma desculpa para você sair no meio de um exercício, é importante ter uma garrafinha de água junto do lugar onde é que você está estudando. Então você está ali fazendo seu cálculo, lendo sua linha do tempo, lendo suas informações de atualidades e daqui a pouco você toma uma aguinha. Isso é muito importante porque você se mantém hidratado e não quebra os raciocínios. E aquela coisa que falam que é importante para comer verduras, legumes, frutas, etc., não é só pela questão da nutrição geral, mas pode ser específico em relação aos estudos. Algumas pesquisas indicam que, por exemplo, uma maçã equivale a mais ou menos um cafezinho para termos de deixar você acordado, deixar você ligado. Então você está ali fazendo seus cálculos, você está ali lendo, você está ali fazendo sua redação, comendo uma maçãzinha, ficando acordado e se nutrindo. E gente, nós não somos robozinhos. Nós precisamos também daquele filme, daquelas séries, daquele relax, de ver um show de música, essas lives que estão fazendo aí no YouTube. A gente precisa disso, desde que você coloque no cronograma e desde que você consiga utilizar isso de forma inteligente. Aqui no canal, por exemplo, eu já deixei listas de filmes, que são filmes históricos que você pode se entreter com eles, mas ao mesmo tempo aprender sobre história. E estas eram as dicas para hoje, tá, meus queridos? Espero que isso possa ter ajudado vocês. Aliás, se ajudou e se foi um conteúdo útil, por favor, dê um like para a gente saber que está ajudando. E sigam a gente aqui, se inscrevam no canal e nós vamos juntos aí por essa caminhada para o sucesso no Enem. Se tem alguma coisa relacionada ao Enem que a gente pode te ajudar, por favor, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente vai ver o que pode fazer aqui no Enem 365. No mais era isso, até a próxima e se puder, por favor, fica em casa. Tchau!